Olha, a gente está no último dia de negociações do ano na Bolsa de Valores. O Ibovespa, que fechou o pregão de ontem aos 160.490 pontos, caminha para encerrar 2025 com o melhor desempenho anual desde 2016, com uma alta de mais de 30%. A gente fala agora, então, com o Marcelo Bolzan, planejador financeiro, sócio da The Hill Capital, para a gente entender o que esperar para essa última semana, o último pregão, na verdade, do Ibovespa do ano. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Um prazer ter você aqui. Olá, Vitor, muito bom dia. Prazer falar contigo aqui no CNN Money. Prazer é todo nosso. Marcelo, queria entender. A gente tinha algumas expectativas mais pessimistas no início do ano. Os indicadores macroeconômicos todos, eles indicavam, né, quando a gente mensura pelo Boletim Focus, uma perspectiva pior da economia como um todo. E, evidentemente, isso reflete na Bolsa. Mas eu queria entender exatamente o que explica esse desempenho tão significativo, uma alta de quase 30%, algo que a gente não via há quase uma década. Quais foram exatamente os componentes que permitiram que o mercado acionário ele performasse bem durante esse ano, quando a gente fala numa economia que tem uma taxa Selic de 15%, né? Exato, Vitor. Iniciamos o ano de 25 com uma postura muito mais cautelosa em função desses juros elevados que você comentou. E o que vimos ao longo do ano foi uma entrada muito forte de capital estrangeiro. Então, o cenário de tarifaço nos Estados Unidos, o cenário de queda de juros lá fora, fez com que saísse muito fluxo de recursos que entrasse não só para o Brasil, mas para emergentes de uma forma geral. Então, essa alta que nós vimos do Ibovespa, né, de 33% do início do ano até agora, ela é explicada basicamente por um fluxo muito grande de capitais. E quando a gente olha para os demais países emergentes, a gente percebe que todos eles performaram muito bem. Então, não é que o Brasil se saiu bem, né, frente aos demais. Não, de uma forma geral, todos os emergentes, todos os ativos de risco, né, bolsa, performaram muito bem até agora. Quando a gente olha, né, esse cenário de juros elevado, ele realmente traz uma preocupação grande daqui para frente, mas certamente foi uma surpresa bastante positiva. Marcelo, a gente tem esse critério, né? A gente está comparando, na verdade, esses valores, essas movimentações em real. Mas quando a gente pensa nessa desvalorização do dólar frente à moeda brasileira, eu queria entender, esse desempenho ele foi tão expressivo assim? Quando a gente analisa, né, a performance do Ibovespa dolarizado, a gente está falando de uma valorização aí de 50%. Então, realmente é bastante impressionante quando a gente inclui, né, essa desvalorização da moeda. E quem está de fora, né, vai olhar, 30% a bolsa subindo em real, 50% em dólar, pode parecer que foi um caminho muito fácil, muito simples, mas não foi assim. Ao longo do ano tivemos muitas volatilidades. É claro que tivemos aí 32 dias, né, da bolsa batendo recordes. Então, há muitos anos a gente não via isso, mas não foi uma trajetória linear. A gente vê a bolsa performando bem, mas empresas saindo do Ibovespa, não tivemos IPOs há muito tempo, né? A gente não tem novos IPOs, então parece que foi muito bom e foi, né, a performance do ano, mas quando a gente olha um pouco mais a fundo, o cenário ele foi bastante desafiador. Muito interessante você lembrar dessa escassez, esse deserto de IPOs. O último IPO que a gente viu no Brasil foi em 2021, se eu não estou enganado. E exatamente com essa valorização, de 50% em dólares, cerca de 30% em real. O que está impedindo que novas empresas, novas entrantes visem exatamente a abertura de capital, realizar um IPO? E quando a gente pode ver de novo, a gente pode esperar pelo menos um IPOzinho em 2026? O próximo ano, Vitor, ele é um ano que a gente está construtivo. E o principal motivo é em função desse cenário de queda de juros. Quando a gente tem uma patamar de juros, né, de 15%, ele acaba inviabilizando novas entradas. O próprio investidor doméstico esse ano ele se aproveitou muito pouco dessa subida. De uma forma geral, a alocação dos investidores ela está muito mais voltada para a renda fixa, para surfar esses juros elevados, e essa mudança ela aconteceu ao longo, né, dos últimos anos.
que fatalmente para 26 ela será ajustada. Então, a nossa expectativa é que para março o Banco Central já tenha a possibilidade de começar esse corte de juros, terminando o ano com juros mais próximos de 12, esse será um gatilho muito importante aqui que a gente tem para o mercado de capital brasileiro. Então, existe sim uma expectativa positiva para a Bolsa ao longo do próximo ano. É, podemos ver novas empresas buscando, né, novos IPOs, mas com os juros a 15 realmente é bastante restritivo. Pois é, né, Marcelo? A gente tem acompanhado até em blocos, caso da Europa, por exemplo, caso do Japão, a gente tem visto essas economias que historicamente tiveram juro neutro, até mesmo juro negativo, juro zero, com taxas de juros positivas, o que teoricamente também demoveria o investidor de ir procurar mais risco, ainda mais em economias consolidadas, considerados ambientes seguros para o investimento. Novamente, queria entender exatamente por que essa migração para os países emergentes, por que essa feição a risco que a gente acompanhou ao longo do ano, num cenário em que a gente tem juros elevados mundo afora. Quando a gente compara, Vitor, a taxa de juros dos países desenvolvidos, ela é um patamar bastante inferior ao que a gente tem aqui no Brasil. Então, Estados Unidos, por exemplo, estão trabalhando com juros entre 3,5% e 3,75%. Voltando um pouco mais no tempo, esses juros chegaram a 5,2%. Então, de 5,2 para 3,5 atual é uma queda importante e faz com que os investidores aqui busquem outras estratégias, né, busquem outras formas aqui de remuneração. Quando a gente olha Europa, principalmente Japão, os juros subiram, mas subiram muito pouco, né? Então, assim, a diferença aí de 0,25, de meio ponto percentual no ano, ela é simplesmente irrelevante para as estratégias de renda fixa. Por outro lado, a gente vinha com a Bolsa Brasileira amargando aqui, né, anos bastante desafiadores. Quando a gente pega os principais indicadores, né, para avaliar o quão caro estão as ações, por exemplo, o preço-lucro, eles vinham em patamares aqui de 6, 7, e hoje, né, mesmo com essa entrada de valores, essa valorização que nós tivemos, ainda assim esses indicadores se mostram bastante atraentes, né, mais próximo de 10. Seriam 10 anos que o investidor precisa para ter o preço que ele pagou da ação em lucros. Então, historicamente, ainda a Bolsa está bastante barata. Então, houve essa rotação ao longo do ano com essas preocupações com tarifaço, expectativa de queda de juros, para essas outras economias, e o Brasil, né, acabou se aproveitando bastante disso. Você citou o tarifaço, queria alongar essa conversa, na verdade, para outros fatores geopolíticos que, evidentemente, causam bastante volatilidade nos mercados. Marcelo, se a gente para pensar na composição do Ibovespa, tirando os bancos, que tem uma participação bastante relevante, a gente sabe da solidez do sistema financeiro nacional, a gente tem com um peso bastante significativo a Vale e a Petrobras, que tem uma dependência muito grande também da variação e da flutuação de preços de ativos lá fora, caso do petróleo e, evidentemente, também do minério de ferro. Como é que essa composição ela ou beneficia ou ela pode também empacar o nosso índice Bovespa, pensando nesse ano e, evidentemente, também nas projeções para o ano que vem? Quando a gente olha, Vitor, a composição do índice Bovespa, você trouxe bem, ela tem um foco muito grande em commodities. E aqui a gente tem uma correlação grande com o crescimento mundial das economias. Então, se China está crescendo bem, se o mundo está crescendo bem, a tendência é que o preço de petróleo, de minério, né, eles continuem aí em preços atrativos e as commodities podem ir bem. O que a gente imagina para esse ano de 2026 é que o grande gatilho será essa possibilidade de corte de juros. E aí, o que a gente tem visto com mais oportunidade são aquelas ações que serão beneficiadas de um cenário de juros menores. Então, empresas como de construção civil, empresas como varejo, todas aquelas empresas que no passado sofreram muito,
Nesse ano de 25, elas já apresentaram altas bastante fortes e a gente imagina que para o próximo ano elas ainda serão beneficiadas. Então, esse cenário de corte de juros ele deve trazer um cenário bastante positivo para essas empresas. Commodities, a gente continua vendo com bons olhos, mas a gente está reduzindo em relação ao ano passado e aumentando essas empresas mais voltadas para o mercado doméstico. Vamos ver, né, Marcelo, se esse início do ciclo de cortes começa em janeiro, começa em março, o Banco Central ali bastante conservador em dar qualquer tipo de sinalização. A gente conversou aqui com o Marcelo Bouzé, planejador financeiro, sócio da The Hill Capital. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money.